Juristas têm se manifestado frontalmente contra o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques à democracia. Todos consideram que a democracia volta a ser gravemente atacada com esse decreto do presidente. Para repercutir essa questão e o aumento do autoritarismo aqui no Brasil, nós vamos conversar agora com Heloísa Machado, que é professora de Direito da FGV de São Paulo. Boa noite, professora Heloísa Machado. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é Obrigada, todo prazer é nosso, nosso. professora. Professora, as últimas semanas o clima ficou tenso, aumentou, decreto presidencial do presidente, meio que afrontando uma decisão da Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Professora, o que a senhora pode falar para a gente sobre esse momento tão tenso de autoritarismo vivido no país? Olha, a escalada autoritária do presidente Jair Bolsonaro começou no dia 1º de janeiro de 2019, quando ele assume o mandato presidencial. Desde o começo do seu mandato, ele tem buscado confrontar o Supremo Tribunal Federal, seja participando de atos contrários ao tribunal, que pediam inclusive o seu fechamento, seja agredindo ministros isoladamente, como já fez com o ministro Luiz Roberto Barroso quando esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral, agora faz com o ministro Fachin na mesma posição, contra Alexandre de Moraes. Então, a gente não fala de um incidente isolado, né? A gente fala de um ataque contínuo e sistemático que busca erodir a autoridade e o poder do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral. E que tem, neste caso do Daniel Silveira, nesse indulto individual, nessa graça concedida pelo presidente da República, o seu exemplo mais claro. Porque falando muito claramente, o que fez o presidente Jair Bolsonaro? Ele perdoou Daniel Silveira, que foi condenado por crimes contra o Estado Democrático de Direito, ao atacar e ameaçar institucionalmente o Supremo Tribunal Federal. Com isso, ele deu um recado para todos os seus seguidores de que deveria, né, esse ataque ser considerado legítimo e não deixa de ser um estímulo para que esses ataques continuem acontecendo, sobretudo em ano eleitoral. Um artigo muito bom do Celso Rocha na Folha disse que Bolsonaro acabou perdoando Daniel Silveira por um crime no qual ele mesmo, o presidente Bolsonaro, é o mandante. Eu li esse artigo com um amigo e, de fato, muito clara essa imagem, né? De alguém que participa desses ataques e que dá um recado para que eles continuem com esse perdão que foi concedido a Daniel Silveira. Professora, não, de fato, isso que você falou sobre ele ter começado a escalada, a tal da escalada de autoritarismo no dia 1º de janeiro, quando assumiu, me lembra um tweet da jornalista Rosana Herrmann dessa semana, que foi muito curioso, porque agora o pessoal está muito acostumado a usar a expressão esticou a corda. Bolsonaro está esticando a corda. E a Rosana Herrmann falou, gente, ele não está esticando a corda. Ele já está pulando a corda há muito tempo, ele já esticou, já deu a volta no mundo, enfim. Então, acho que é importante a gente colocar isso em perspectiva, senão dar um nome certo, né, para as coisas. Acho que isso é muito importante. E nesse sentido, eu queria saber, nessa manobra aí que o Bolsonaro fez, do perdão, da graça, do indulto, enfim, como quer que seja, ele fez uma tentativa direta de desmoralizar o STF. Quer dizer assim, o subtexto não me importo com o que vocês vão dizer, ele já verbalizou isso. Mas eu quero saber, na sua avaliação, juridicamente, o quanto isso é grave. Olha, juridicamente há uma lista enorme de regras constitucionais que foram violadas por esse decreto que concedeu a graça. A gente está falando, num primeiro momento, de uma violação assim assombrosa do princípio da impessoalidade, quando um presidente da República não pode usar os seus poderes para se beneficiar ou beneficiar os seus amigos, que é
exatamente o que acontece com essa graça individual. A gente está falando também de uma hipótese de abuso de poder, né? Porque ele justamente usa um poder presidencial de maneira completamente pervertida a partir dos objetivos constitucionais. A gente tem uma discussão sobre o momento em que ele concede essa graça, quando sequer há uma estabilização da condenação, ela ainda não foi transitada em julgado. Então a gente tem problemas de ordem formal, a gente tem problemas de ordem material. Juridicamente, o tema é muito evidente, né, de que a gente está aí, que a gente vê o presidente usurpar um poder que lhe foi conferido pela Constituição para usá-lo de maneira absolutamente antijurídica, né? O que ele quer, né, e acho que a gente debate muito o quanto esse decreto violou as regras, mas me parece que o que importa é, de fato, o contexto e o objetivo político que o presidente Jair Bolsonaro tem com isso, que é de continuar esses ataques ao Supremo Tribunal Federal, de deslegitimar suas decisões. Então, a gente já falou de uma condenação de alguém da base de Bolsonaro, que fez ataques tais como o Bolsonaro faz ao Supremo Tribunal Federal e que foi perdoado. Apoiadores do presidente foram felizes às redes dizer que qualquer coisa que acontecesse com eles, eles teriam garantido também uma graça ou um indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ele está espalhando desordem e impunidade e atiçando a sua base para continuar com esses ataques. Mas não bastasse especificamente esse tema da deslegitimação, no caso do Daniel Silveira, a gente já tem outras falas do presidente Jair Bolsonaro dizendo que não cumpriria decisões vindas do Alexandre de Moraes. Recentemente, ele afirmou que não cumpriria decisões relativas ao marco temporal, né, caso seja contrário aos seus interesses, à sua posição. Então, o que a gente vê é um presidente que se coloca abertamente, explicitamente, fora do alcance de um controle do Poder Judiciário. E não há palavra que não designar isso como um autoritarismo e uma tentativa aí, né, de acabar de vez com o nosso regime constitucional. Então, eu concordo muito com a Rosana Herrmann. De fato, essa corda está esticada desde o dia 1º de janeiro de 2019. O que a gente teve foi a intensificação desses ataques. E a questão é a seguinte: se a gente tem um presidente que comete reiterados crimes de responsabilidade e não é responsabilizado pelo Congresso Nacional, se a gente tem um presidente que abertamente fala que descumpre decisões do Supremo Tribunal Federal, e se a gente tem as Forças Armadas colocadas como fiadores de um processo eleitoral no qual elas têm interesse direto no seu resultado, me parece que a gente já está num cenário muito distante do que aquele democrático previsto na nossa Constituição. Professora, isso que a senhora falou remete exatamente que logo após a graça concedida pelo presidente Bolsonaro ao Daniel Silveira, movimentação dele e de seus pares no Congresso, propondo mais medidas autoritárias. O próprio Daniel mesmo assumindo comissões importantes, querendo assumir comissões importantes na Câmara dos Deputados. E como você bem tocou nessa questão, usando as Forças Armadas como fiador para tudo isso que vem acontecendo. Ou seja, estou acima do bem e do mal, estou acima da Suprema Corte, faço o que bem quero na hora que quero. Mas, por outro lado, existe mobilização e resistência de vários setores da sociedade quanto a tudo isso, não é, professora? Sim, há um grande movimento que vem da sociedade civil, que vem da academia, que vem dos movimentos populares, que vem também de setores importantes do nosso sistema político, que se mostram completamente contrários a esse projeto autoritário de Jair Bolsonaro. Este é o ano decisivo para que se tome essa posição. Neste ano eleitoral, só há uma escolha, né? Uma escolha que não dê continuidade a esse projeto autoritário. E o Congresso Nacional, ainda que tenha forças políticas bastante enfáticas e contundentes e que procuram fazer um controle dos atos do presidente Jair Bolsonaro, tem, infelizmente, corroborado
no final das contas, grande parte das suas medidas. Então, há uma resistência, as resistências estarão nas ruas, estarão nas urnas nesse ano. É importante dizer que a sociedade brasileira não é uma sociedade que gosta de violência, não é uma sociedade que anue, né, com atos autoritários. Nós temos a possibilidade de, nesse ano, dar um recado muito claro de que nós não queremos um projeto autoritário e de que nós queremos seguir o caminho que a nossa Constituição previu de pluralismo, de centralidade, da defesa dos direitos humanos e de, claro, contenção do poder, né, da criação, quem sabe, agora definitiva, da nossa noção de Estado de Direito. O professor Paulo Sérgio Pinheiro publicou um artigo belíssimo na Folha hoje, né, dizendo que a gente ainda está num rescaldo autoritário que vem da ditadura e que a eleição do presidente Jair Bolsonaro conseguiu angariar forças, né, essas forças autoritárias, essas forças violentas, para chegar ao poder e se manter no poder ao longo desses 4 anos. Esse é o ano decisivo, onde a resistência tem que fazer o seu papel e inverter esse jogo. Sem dúvida, professora, essa citação de que a gente ainda vive, tem o problema do revisionismo histórico e tem o problema do povo não ter memória, não ter um conhecimento histórico e, claro, as narrativas cooptadas e abordadas muito por essa extrema-direita que acabou assumindo o poder. A minha pergunta agora vai no sentido de soluções. Uma delas, claro, é por meio do voto. A senhora muito bem falou, professora, né? A gente tem essa oportunidade de mudar o jogo. Mas, ainda falando sobre as relações entre os poderes. Quando do indulto, do perdão dado e os dias subsequentes, os poderes, Congresso, presidente do Senado, presidente da Câmara e o próprio STF... deram declarações tentando amainar a coisa, né? Tentando dizer, a gente precisa entrar em um acordo, a gente precisa conversar, a gente precisa tentar restabelecer a normalidade. A minha pergunta na sua avaliação, a figura de Bolsonaro e tudo que ele já demonstrou, haverá possibilidade dessas esferas políticas conseguirem fazer um caminho mínimo de diálogo não, né? Mas de uma tentativa de arrefecer essa temperatura na sua avaliação? Na minha avaliação, qualquer tentativa de composição com um ataque tão frontal que foi feito por parte da Presidência da República, ao invés de significar uma solução para a crise, pode aprofundá-la, né? O tanto que estamos à disposição para negociar, para recuar, para eventualmente suspender o que diz a Constituição, né? Então, me parece que uma negociação nesse momento, né, mantendo a situação como está, teria a capacidade, vamos dizer, de até aprofundar a crise ao invés de apaziguá-la. É muito importante que os processos de responsabilização pelo que aconteceu durante este governo, esses 4 anos de governo, incluídos esses atos de Daniel Silveira e de demais investigados no Supremo Tribunal Federal, sejam responsabilizados. Teve um momento na nossa história em que nós acreditamos que uma saída negociada, que uma anistia negociada seria suficiente para nos colocar num caminho democrático. Hoje nós percebemos que a manutenção dessa anistia fez com que essas forças autoritárias também se mantivessem sedentas de poder e com uma perspectiva de retomá-lo e de, mais uma vez, implementar um projeto violento e autoritário. E essas forças hoje corroboram o presidente Jair Bolsonaro e, em parte, o mantêm no poder. Então, é evidente que nós estamos em ano eleitoral, nós temos saídas institucionais para essa crise que foi instaurada pelo presidente Jair Bolsonaro. O decreto é inconstitucional? O decreto é ilegal? O decreto viola a Constituição? Viola. O Supremo pode controlar decretos que violam a Constituição, inclusive decretos que disponham sob graça ou indulto? Sim.
uma jurisprudência do Supremo de 4 anos atrás que sequer se refere ao governo Jair Bolsonaro. Então, os caminhos que já são apontados com segurança, com estabilidade e a partir do que diz a Constituição, são aqueles que são capazes de nos tirar dessa crise. Qualquer composição onde o que se flexibiliza é o controle de poder e é a garantia constitucional, nos aprofunda na crise, ao invés de apresentar um horizonte melhor. É isso. Professora Heloísa Machado, professora de Direito da FGV de São Paulo, muito obrigada, professora, mais uma vez pela participação aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima oportunidade. É um prazer, até mais. Até mais. Tchau, professora, até mais.